Graça e paz, irmãos, boa noite, saudades de todos, de todas. Estamos aqui mais uma noite, 20 de abril, terça-feira, mais uma aula da nossa escola bíblica. E que bom que você está aqui e que o Senhor nosso Deus venha nos conduzir, nos orientar e fazer com que cada vez mais conheçamos a Ele e prossigamos em conhecer. Hoje nós falaremos um pouco sobre a lição de número 6, a divindade de Cristo. Nós viemos aí de lições maravilhosas, juntamente com o pastor Márcio, o oficial Leonardo, o oficial Diego, e hoje estou aqui nesse desafio que é ministrar aula online, mas vamos lá, que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe. Nós, nessa lição, vamos precisar compreender que a divindade de Cristo é uma doutrina, e isso é muito importante. Os profetas, os discípulos e o próprio Jesus falou acerca da divindade. Nós precisaremos também conhecer os textos bíblicos, considerando os atributos, os nomes e os ofícios da divindade de Jesus. Algumas considerações nessa noite, antes mesmo de nos apropriarmos ao conteúdo da revista, eu gostaria de fazer menção que Jesus é aquele que perdoa pecados. Vemos isso em inúmeras passagens bíblicas. Por exemplo, Lucas 7,48, a passagem da mulher pecadora que unge os pés de Jesus naquele momento, enxugando-lhe com os seus próprios cabelos. Jesus então se volta a essa mulher e ele diz: os teus pecados lhe são perdoados. Uma outra consideração que nós precisamos refletir nessa noite é que Jesus, ele promete enviar o Espírito Santo, o Consolador. Lá em João 15, 26, você pode observar essa fala de Jesus. Uma outra questão que eu acho interessante nós observarmos é a singularidade com que Jesus faz referência a Deus como o seu Pai. Isso não era um modo comum na expressão no judaísmo. Nenhum judeu jamais trataria o Senhor com essa peculiaridade, chamar o Senhor de Pai. Em João também 10:30, Jesus ele declara: eu e o Pai somos um. Então, algumas considerações aqui importantes para nós, então, partirmos para o conteúdo da revista nessa noite. É interessante que na aula anterior, o pastor aqui, ele termina a aula dele, falando sobre a humanidade de Cristo, fazendo menção do texto de Filipenses 2:5, ali até o 7, versículo 7 e 8. E este que será também a nossa introdução na aula de hoje, para provar também a divindade. Olha que interessante, um texto maravilhoso, onde comprova tanto a humanidade, que o pastor aqui com excelência nos ensinou na aula passada, mas também trata-se da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso eu gostaria de ler o texto bíblico básico. Vamos ler, você que tem a sua revista aí em mãos,
E você que não tem, por favor, se atente à leitura nessa noite. Filipenses 2, do 5 a 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, importante isso, eu grifei aqui na minha revista, se você assim quiser o fazer também o faça, diz no versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que maravilha essa passagem bíblica. Aliás, passagem bíblica que muito me remete à minha conversão, onde eu orava pela minha família e eu dizia, né, Senhor, a tua palavra diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobre. Mas enfim, aqui a temática dessa noite não é família, nós estamos aqui para falar sobre a divindade de Cristo. Que maravilha, irmãos! E temos também Colossenses 1, do 18 ao 20, que diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele quem, igreja? Ele quem, irmãos? Ele quem, alunos? Ele quem, aos visitantes nesta live? Ele é o cabeça do corpo da igreja. Estamos falando de Jesus. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que prestem bem atenção, toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Ainda, em Colossenses 2, do 8 ao 9, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos no mundo e não segundo Cristo. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se nós estivéssemos aqui no presencial, né, talvez eu diria assim: repita comigo, repita aí comigo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da. Isso mesmo, nota 10, divindade. Aleluia. Quero também ler com vocês o nosso texto áureo. E por que é importante, irmãos, nós estarmos lendo esses versículos? Porque lembra lá no comecinho que eu disse? É importante nós conhecermos os textos bíblicos para responder à nossa fé, para responder à nossa doutrina, para saber exatamente daquilo que estamos tratando. E no nosso texto áureo diz assim: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Isso se encontra em Gálatas 4, 5. Bom, eu quero ler com vocês a palavra introdutória, que diz assim:
A obra de redenção tornou-se possível por intermédio do Verbo, que mesmo possuindo todos os atributos humanos, também era Deus. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ai, amados, quando eu leio esses versículos bíblicos, isso traz uma alegria muito grande ao meu coração. Olha, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que coisa boa é entendermos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. A obra de redenção tornou-se possível por intermédio do Verbo, que mesmo possuindo todos os atributos humanos, também era Deus. E nesta condição, nada lhe seria impossível realizar, inclusive o imensurável e singular plano de salvação do pecador, morto em seus delitos e pecados. Amados, uma consideração aqui importante a frisar é que todo cristão comprometido com o estudo da Bíblia, com o estudo da palavra, ele entende, né, que Jesus não poderia ser o seu Salvador se fosse apenas um homem nascido em Belém, filho de José e Maria. Jesus é Deus. No entanto, eu quero frisar aqui nesse momento e deixar absolutamente claro que na cruz ele venceu como homem. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que venceu as suas dores, um homem que venceu a cruz. E nós estaremos falando um pouquinho mais aí à frente da lição. Lembram-se quando ele clama: Deus meu, por que me desamparastes? Ali naquele momento, Jesus, ali na cruz, venceu como homem, mas ele é Deus. E nós precisamos deixar isso muito claro para não confundir as coisas na nossa cabeça. Nós vamos elucidar de forma melhor, mais clara, ao longo da lição. Amém? Deixa eu tomar um gole de água aqui, peraí. Acho que vai fazer barulhinho até no microfone, mas vamos lá. A divindade de Cristo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento expõe de modo muito claro a divindade do Senhor Jesus. Vejamos algumas passagens que a atestam. Então, no advento da queda, após comer da árvore da ciência do bem e do mal, Gênesis 2:17, ali 3 e 6, em franco ato de desobediência às ordens divinas, o Criador, ele apresentou ao primeiro casal e à serpente as consequências daquele ato de rebelião. Ao diabo, prefigurado em serpente, o Senhor disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste texto, encontramos a primeira referência feita ao Redentor, o Verbo divino, capaz de efetuar a purificação do pecado e pagar a pena que dele decorre. Ora, amados, o descendente da mulher, o nosso Senhor Jesus, ele seria ferido pelo descendente da serpente, Satanás, ali no calcanhar. Mas no calcanhar não é uma ferida não mortal. No entanto, olha que maravilha. No entanto, o descendente da serpente, que é o diabo, seria ferido na cabeça pelo descendente da mulher, que é Jesus Cristo. E isso sim, um golpe fatal, quando na cruz, ressuscitou
ressuscitou Jesus, trazendo redenção para a minha vida e para a sua vida. Então, preste bem atenção neste advento, onde é a primeira menção ali, né, do plano de redenção e de salvação. E isso se concretizou através do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. 1.2 da sua revista diz assim: na predição de seu nascimento virginal. Então, vamos lá. Na predição do seu nascimento virginal. E vamos falar, obviamente, mais uma vez, do profeta Isaías, inspirado por Deus, que diz que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel. Esta profecia aplica-se claramente a Cristo e a sua divindade. O nome hebraico Emanuel, Deus conosco, apresenta o fato indubitável, ou seja, incontestável, indiscutível, de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. 1.3. Na predição da localidade do seu nascimento. 7 séculos antes do nascimento de Jesus, o profeta explicitamente indicou o lugar deste acontecimento. Se você ler na sua Bíblia, Miqueias capítulo 5, verso 2, diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Miqueias 5:2, ele fala ali da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, então na predição da localidade do seu nascimento. 1.4. Não sei se eu estou indo muito rápido, é que nós temos muito conteúdo e o nosso tempo é escasso. 1.4. Na descrição profética dos seus nomes e ministérios. O Senhor Jesus é descrito no livro de Isaías como aquele que tem o governo sobre os seus ombros, e a ele atribuídos nomes e titulações inerentes a Deus, a saber. Importante isso, titulações inerentes a Deus, a saber, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E mais uma vez, o clássico de Isaías 9:6, que eu acredito que em todas as lições os professores fizeram menção aqui, divinamente inspirados por Deus, e que nós aí temos no nosso coração essa descrição profética maravilhosa de nomes e de ministérios de Jesus. Além disso, o profeta ele é muito claro em afirmar que o Filho de Deus viria ao mundo para estabelecer a paz, né, sobre o seu reino, mediante a justiça e o juízo. Então, nós aí já passamos, né, pelo advento da queda, o nascimento virginal, a localidade do seu nascimento, a descrição profética e, por fim, falando aqui do Antigo Testamento, na descrição profética do seu perfil sofredor. Esta profecia cumpriu-se de maneira cabal quando o Messias foi rejeitado por aqueles cujos pecados foram expiados na cruz.
Isaías 53, 3. Assim também aconteceu quando ele voluntariamente assumiu a nossa culpa, morrendo em nosso lugar. Foi por amor que Cristo sofreu como ovelha muda para resgatar todos quantos nele creem. E Isaías 53, versículo 7, fala sobre esse perfil sofredor de Jesus. Na cruz ali, sendo oprimido, afligido. Isaías 53, 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, profecias, né, que fala-se da forma como Jesus aqui na terra se manifestou e com a sua obra salvífica, né, concretizou isso para nos dar purificação, salvação e remissão dos nossos pecados. Amém, amados? Não consigo perguntar se há alguma dúvida, embora exista o chat, e nós nos colocamos aí à disposição para qualquer uma delas. Fique à vontade. Vamos seguir aqui um pouquinho mais à frente. A divindade de Cristo no Novo Testamento. Então, falamos sobre o Antigo e agora o Novo Testamento. Os escritores do Novo Testamento, sobre a direção do Espírito Santo, falaram de maneira sobeja sobre a divindade de Cristo. A título de ilustração, vejamos que os apóstolos Paulo e João e o autor da carta de Hebreus falaram sobre esta doutrina basilar do cristianismo. O apóstolo João, né, ele fala recorrentemente da divindade de Jesus. João, em todo o tempo, ele fala sobre a divindade do Cristo. João, diferentemente dos outros evangelistas, apresenta o Senhor Jesus como o eterno Verbo de Deus, que se tornou homem para revelar-nos o Pai, e por sua morte e ressurreição, franqueou-nos, né, o ingresso à vida eterna. Eu quero ler com os amados irmãos, João, capítulo 1, ali o verso 1 e o verso 2, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João também 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Falamos aqui já sobre esse versículo, mas é importante nós lermos esses versículos de alguma forma, se possível, memorizá-los. E lembram-se, nós precisamos atentar e responder à nossa fé. Então, se alguém lhe questionar, se alguém levantar essa questão para mim e para você, e dizer, olha, por que você acredita que Jesus era Deus? E você precisa ter isso na ponta da sua língua para dar uma explicação à sua fé, para que você entenda, de fato, essa doutrina bíblica a qual nós, Igreja Evangélica debaixo da Graça, professamos. Uma doutrina
bíblica. Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, existem aí outros textos que você pode ler na sua Bíblia, buscar isso, está aí até na sua lição, para que você tenha isso na sua mente e no seu coração. Vamos falar também o apóstolo Paulo, né? No texto bíblico básico dessa lição, encontramos uma passagem que reflete a profunda compreensão que Paulo tinha a respeito da deidade de Cristo. Entretanto, em muitas outras partes dos seus escritos, ele apresenta o tema não de forma tão abrangente e intensa, mas suficientemente clara para mostrar o quanto está convicto de que Cristo tinha vindo ao mundo com uma missão especial e que desfrutava da mesma natureza de seu Pai, portanto eram idênticos em poder, em glória e em majestade. E eu acho interessante a lição trazer isso como uma convicção. Eu preciso dessa convicção. Você precisa desta convicção. Aqui na revista fala, né? Tem uma palavrinha aqui difícil, eles dificultam às vezes as nossas vidas, né? Porque fala assim, ó. Encontramos uma passagem que reflete a profunda compreensão que Paulo tinha a respeito da deidade. Deidade nada mais é, irmãos, do que divindade. Então, ele tinha uma profunda compreensão a respeito da divindade de Cristo. A divindade de Cristo, por Paulo, nós aqui vamos falar um pouco sobre as perspectivas de Paulo em relação ao assunto. Você deve ter aí um quadrinho na sua revista e diz assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E aí nós lemos em Gálatas 4:4. Eu acho até que vocês aí, em plena pandemia, né, alguns home office, né, algumas questões ali, né, o que eu faço agora? Eu preciso fazer alguma coisa. Então você está craque nos versículos bíblicos, você está ficando craque na Bíblia. Eu acho até que a gente poderia fazer uma gincana quando a gente voltar, porque os irmãos vão estar fera demais nos versículos bíblicos, porque olha, o que tem de referência para nós estudarmos na revista é maravilhoso, irmãos. Gálatas 4:5 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E aqui a palavra plenitude é muito importante. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nele residia toda a plenitude. Colossenses 1:19 diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude divina habitou em Jesus, porque era do agrado do Pai, era do agrado de Deus. Aqui a palavra plenitude, ela vem do grego pleroma. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas é do grego
pleroma, e é um termo específico para indicar divindade plena. Então, nós poderíamos ler, né? Porque foi do agrado do Pai que toda divindade plena nele habitasse. Irmãos, fazer igual o pastor. A gente fecha a nossa revista, acabou a lição. Porque esse texto é claro demais, principalmente quando nós vamos e recorremos ao grego, e o grego ele diz divindade plena, ou seja, toda, não é um pedacinho, não é uma porcentagem, não é um momento que se entrega e depois tira. Não, a palavra diz, porque foi do agrado de Deus, porque foi do agrado do Pai, que toda a divindade plena, toda, nele habitasse. Ai, glória a Deus por essa palavra. Também tenha essa palavra no seu coração para arrazoar e justificar a sua fé. Colossenses 2:9, que também é um texto que a lição nos indica, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 2 textos maravilhosos para que compreendamos que Jesus é Deus. Toda a plenitude da divindade nele habitou corporalmente. A glória de Cristo. Vamos ler aí 1 Timóteo 3,16. Olha, irmãos, eu confesso que eu me agradava muito de João 3,16. Aliás, me agrado. Mas a verdade é que, primeira carta ao Timóteo 3,16, diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Então, repita aí na sua casa. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia. Eu não tenho muito perfil de professor, né? Eu vou tentando ensinar, porque na verdade é que a gente mais aprende do que ensina, e eu agradeço a oportunidade e agradeço muito a paciência dos irmãos, e eu vou tentando aqui ensinar e eu vou me empolgando, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, irmãos. Olha que coisa linda! E sem dúvida alguma, grande é o mistério. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse Jesus é maravilhoso, esse Jesus é Deus, e nada tira essa convicção do meu coração. A herança de Cristo, segunda carta a Timóteo 1, versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Vamos lá? A graça, de Deus manifestou-se por intermédio do Deus homem. A graça de Deus manifestou-se por intermédio do Deus homem. Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens.
porque a graça salvadora de quem, irmãos? De Deus, se há manifestado a todos os homens. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, uma visão paulínea da divindade de Jesus Cristo. Vamos lá para o ponto 2.3, na carta aos Hebreus. Então, na carta aos Hebreus, no 2º capítulo da carta aos Hebreus, o autor enfatiza a pré-existência de Cristo e a sua absoluta divindade. O pastor comentava comigo, ele me parece que leu todo o livro de Hebreus ali, e ele ficou maravilhado, porque ele já tinha lido algumas vezes, no entanto, ele mais uma vez fez menção de como a carta aos Hebreus ela é rica nesses detalhes, a pré-existência de Cristo, a sua absoluta divindade. O texto parte da posição exaltada que o Filho ocupava diante do Pai nos tempos mais remotos da eternidade. Passa pela encarnação para salvar o perdido e estende-se até o seu estado de exaltação junto ao Pai no presente momento. E eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 1, verso 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, meus amados irmãos, até esse presente momento, nós estamos aqui falando sobre a importância de compreender a divindade de Cristo. Ela é uma doutrina, então você precisa compreender isso. Nós falamos também sobre o conhecer os textos bíblicos que nos dão base para essa compreensão. Nós vimos aqui alguns atributos, os nomes, os ofícios, falamos ali sobre Isaías 9:6, os nomes do Senhor, o ofício de seu ministério. Consideramos aqui que Jesus é aquele que em inúmeras passagens bíblicas, ele diz, olha, os teus pecados lhes são perdoados. Aliás, muitos questionamentos em volta dessa fala de Jesus, dos fariseus, dos religiosos, porque afinal de contas, quem é que poderia perdoar pecados, senão o próprio Deus? Então, nisso, nós podemos entender que Jesus ali, como nós dissemos aqui na lição, o próprio Jesus falava da sua divindade. Os apóstolos falavam da divindade de Jesus. Os profetas falavam da divindade de Jesus. Então, é importante que nós compreendamos isso. Jesus, em alguns momentos, em algumas passagens, ele diz, olha, os seus pecados são perdoados. E quem é que tem poder para perdoar pecados? Deus. E ele perdoava pecados porque ele era Deus. Jesus ali prometendo o envio do Espírito Santo, o Consolador, o trato de Jesus para com Deus, chamando-o de Pai, algo que não era comum entre o povo, ali judeu. E, no entanto, Jesus ele tem essa particularidade, essa intimidade, essa plenitude, essa divindade plena.
lembram-se, não é um pedacinho de divindade, não é uma porcentagem, não é uma coisa que é dada em algum momento e é retirada. Não, é uma divindade plena, como lá em, deixa eu achar aqui o texto, pleroma, o grego fala pleroma, divindade plena. Não há discussão acerca desse assunto, amados. Em Colossenses 2:9, eu queria ler mais uma vez contigo, diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nessa breve aula, nessa breve tentativa de lhe ensinar algo, com muita humildade da minha parte, eu entendo que é um assunto complexo, é um assunto difícil, mas a minha oração é para que o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha elucidar, venha esclarecer aquilo que em sua mente ainda possa haver alguma sombra de dúvida. A minha oração, de fato, é para que você tenha plena convicção da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, falamos então algumas considerações, falamos sobre a divindade no Antigo Testamento, falamos sobre a divindade no Novo Testamento, ali sob o olhar de João, de Paulo, na carta aos Hebreus, e na próxima semana, então, faremos menção das provas da divindade de Cristo. Eu gosto dessas aulas da escola bíblica, porque as primeiras aulas sempre instiga para as próximas. E de repente você pensa, poxa, hoje não foi assim falado tão claramente sobre a divindade, né? A prova. Então, eu convido você a não perder a próxima aula, na próxima terça-feira, onde assim, se o Senhor nos permitir, estaremos mais uma vez trazendo aqui a luz da palavra de Deus e falando sobre esse assunto maravilhoso sobre a divindade do Cristo. Se você tem aí em mãos a sua revista, eu quero convidar você a ler o texto áureo comigo, assim como nós fazemos no presencial, né? Nós lemos o texto áureo, todo mundo junto, no 3. Eu quero que você aí na sua casa, meus amados, você participe desse momento. É importante isso. Nós estamos em um momento de pandemia, cumprindo com todos os protocolos. Estou aqui na igreja hoje, nós temos mais bancos, os nossos bancos novos chegaram, olha que coisa boa. Isso é um incentivo para você estar aí na sua casa e você falar assim, poxa vida, é o momento de eu convidar mais pessoas para quando voltar presencialmente, eu ter alguém para levar, porque tem mais banco lá na igreja, né? Mas nós não estamos ainda nesse momento, mas eu quero que você aí da sua casa leia comigo o texto áureo que diz assim, no 3, hein? 3. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Amém, meus amados? Mais uma vez, o meu louvor a Deus e a minha gratidão a todos vocês. Obrigado por nos acompanhar até este momento. Que Deus vos abençoe, que Deus te dê saúde, cuide da sua casa, cuide da sua família. A nossa oração continua aí para que esse momento passe logo e nós estejamos juntos uma vez mais, aqui então na casa do Senhor, na casa de oração, reunidos e unidos na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, um grande beijo,
Fique na paz do Senhor Jesus!